Retornando ao tensor de deformação, agora para tratar da segunda parte, que é a parte plástica, é Epson IJ plástico, nós vamos falar de uma lei de escoamento. O que é essa lei de escoamento? Para definir a parte plástica. Essa lei de escoamento é uma função de escoamento F, que é igual a F de sigma e J, função do tensor de tensões, do estado de tensões. Quando essa função de escoamento é menor que zero, o elemento está no regime elástico. Quando ele é igual a zero, atinge ao regime plástico. Observamos que essa função, portanto, é uma função do segundo e do terceiro invariante do tensor de tensões desviadoras. Isso porque o primeiro invariante ele refere-se à pressão hidrostática e é observado que nos casos de materiais metálicos, essa observação é a observação experimental também, e que o primeiro invariante, a pressão hidrostática, ela não afeta a plasticidade do elemento. Ela é somente responsável pela variação de volume, variação volumétrica, e não para a plastificação do elemento, sendo esses invariantes que estão ligados à distorção, né, responsáveis por isso. Então apresentamos aí também através dos eixos, né, das tensões principais σ1, σ2 e σ3, essa função que é uma superfície, né? Uma superfície, são as chamadas superfícies de escoamento, né? Essas superfícies, elas têm a sua geratriz paralela ao eixo da pressão hidrostática, né? Ao eixo da pressão hidrostática. Podemos representar também de forma rebatida, o que se chama de, no plano π, passando uma seção, né, na origem, o plano π rebatido, conforme o desenho. Assim temos os eixos principais das tensões principais rebatidas, dados por em sigma 1 rebatido sigma 1 linha, sigma 2 rebatido sigma 2 linha, sigma 3 rebatido sigma 3 linha. E aí R, o raio, né? Essa superfície externa aí, que vemos de forma rebatida numa circunferência, é a superfície de escoamento que nós vamos ver a seguir de Fomices. E a superfície, essa na forma de um hexágono, né, é a superfície que vamos ver também a seguir de Tresca. Os critérios de escoamento. Critérios de escoamento principais aí adotados para falha, né, em materiais metálicos são os critérios de Fomices e Tresca. Tresca foi o primeiro, em 1864, em que ele associou a tensão de cisalhamento máxima, que é a tensão tangencial, a uma constante. Assim, nós temos que essa constante é o máximo, né? Essa constante k ao quadrado seria o máximo entre os valores dado pela diferença, né? Sigma 1 menos sigma 2 sobre 2, sigma 2 menos sigma 3 sobre 2 e sigma 3 menos sigma 1 sobre 2. Desse máximo, então, teríamos aí o valor de k ao quadrado, né, que é uma constante. Fazendo sigma 3 igual a zero, né, quando sigma 3 é igual a zero, temos, portanto,
zerando aí o valor de sigma 3, que sigma 1 menos sigma 2 é mais ou menos 2K. Então, temos também, né, zerando sigma 2, sigma 1 é mais ou menos 2K. Ou, zerando sigma 1, sigma 2 mais ou menos 2K. Assim como Tresca, o critério de Tresca, em que o escoamento ocorre quando a tensão de cisalhamento máxima atinge um valor crítico K, von Mises, aí, em 1913, determinou um outro critério, que é usado até hoje, para materiais metálicos, né? E assim, a diferença entre o segundo invariante do tensor de tensões desviadoras menos o quadrado de K igual a zero. Nessas condições, teríamos uma deformação plástica. Caso o valor do segundo invariante do tensor de tensões desviadoras fosse menor do que essa constante, que é K ao quadrado, nós teríamos uma deformação elástica. Em projetos mecânicos é desejado sempre trabalharmos no regime elástico. Assim, substituindo o segundo invariante do tensor de tensões desviadoras na equação, esse aqui para o tensor de tensões de Cauchy, e no caso particular para as tensões principais sigma 1, sigma 2 e sigma 3. Sendo possível, portanto, né, entender que R é raiz quadrada de 2 vezes K. Aí temos que sigma 3 igual a zero. Nós estamos fazendo aí uma das tensões principais igual a zero. Então, assim, estamos no plano de sigma 1 e de sigma 2. A equação se reduz a esta equação aqui de segundo grau, né? Sigma 1 ao quadrado menos sigma 1 vezes sigma 2 mais sigma 2 ao quadrado igual a 3K ao quadrado. Assim, é possível determinar o valor da constante a partir do ensaio uniaxial, fazendo a direção, uma das direções principais, igual a sigma y, e as duas outras iguais a zero. É possível determinar o valor de K, que é esse valor crítico, né, K ao quadrado, a partir do ensaio de tração uniaxial, em que 1/3 de sigma y ao quadrado é igual a K ao quadrado. Assim, chegamos a partir dessa substituição na equação, temos que K é igual a sigma y dividido por raiz quadrada de 3. Essa é a constante de von Mises, né, obtida a partir do ensaio de tração uniaxial. É possível também, fazendo sigma 2 igual a zero, a partir da tensão de cisalhamento, em que sigma 1 igual a menos sigma 3, que vamos chamar aqui, nesse caso, de tau y, que é a tensão de cisalhamento na direção de y. Temos, portanto, que tau y ao quadrado igual a k ao quadrado. Então, k é igual a tau y. Isso obtendo, então, assim, o k a partir da tensão, um ensaio de cisalhamento puro.
Agora no plano de sigma 1 e sigma 2, nós temos aí as duas superfícies, né? A superfície interna e o hexágono, representado internamente o hexágono de Tresca, e por fora essa figura aí, essa elipse de Fomices, né? Onde a gente apresenta aí os valores característicos que são comuns, né, aos critérios de sigma y, e tensão ensaio de tração uniaxial na direção sigma 2 e na direção sigma 1. Assim, nós representamos aí as superfícies de escoamento de Tresca e Fomices no plano sigma 3 igual a zero. Uma maneira simples de representar, portanto, aí, o estado de tensões graficamente através de rebatimento da representação do plano π, uma vez que não depende, né, o escoamento, a falha não depende da pressão hidrostática. Então essa é uma forma simples de realizar a representação. Precisamos apenas para um estado de tensões representado num ponto P qualquer, dependendo de sigma 1, sigma 2 e sigma 3, tensões principais, essa diagonal no estado. Precisamos apenas de dois ângulos, né? O ângulo alfa é o ângulo da inclinação da diagonal, e o ângulo θ é a posição em relação à superfície de escoamento rebatida. Assim é possível a gente retirar, por exemplo, que quando θ for igual a 0 graus, eu estou no rebatimento do plano π, estou em cima de sigma 1 linha. No caso aqui, representando a tração uniaxial. Quando eu estiver aqui com θ igual a 30 graus, eu tenho uma condição de cisalhamento puro. Cisalhamento puro, aqui também comparando com a superfície de escoamento, a superfície de Fomices e a superfície de Tresca, né? Observe que nós estaremos aqui no meio do segmento de reta. E no 3, quando θ for igual a 60 graus, nós teremos uma compressão uniaxial.